De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate esta semana, especialmente falando sobre mercado de trabalho em Uberlândia. Já falamos aqui sobre mercado de trabalho, empreendedorismo e hoje vamos falar sobre novos segmentos de mercado. Quais atividades estão em voga hoje e quais são as perspectivas para o futuro. E para falar sobre o assunto, como sempre aqui, dois vereadores convidados. Primeiramente, agradecer a presença e apresentar o vereador William Alvorada. Obrigado pela presença, William. Eu é que agradeço, Fernando, por esta oportunidade, por nós debatermos aqui um tema tão importante como esse aqui. Obrigado. Bom, eu apresento também aqui, agradecendo também a presença, Antônio Eloy, que é gerente de marketing do Uberlândia Shopping. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite, Fernando. Prazer para quem está nos assistindo nesse momento. Bom, e aqui do meu lado esquerdo, vou apresentar também a gerente de marketing do Center Shopping, que é a Mairá Mendonça. Obrigado pela presença aqui, Mairá. Eu agradeço, Fernanda, a todos os espectadores da Câmara Debate pela oportunidade. E vereador Rod também, sempre presente aqui no Câmara Debate. Mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, Fernando, nós que agradecemos, lembrando de que sempre que aqui viemos, são encontrados grandes assuntos de tamanha relevância e hoje não é comum, mas é um outro tema que virá hoje para esse debate, em que novos segmentos que surgirão na questão de formação de emprego na cidade de Uberlândia. Queremos com esse debate dar a nossa contribuição, buscarmos também conhecimento com os envolvidos no debate. Enfim, agradecemos, estamos aqui para dar a nossa contribuição e enriquecer o tema, a hora que nós vamos discutir. Bom, muito obrigado pela presença de todos aqui. E a você que está em casa também, nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Continue conosco. Vamos falar aqui sobre novos segmentos de mercado, como eu já disse antes. E aqui o objetivo nosso é levar informação, levar conhecimento, levar conscientização para os nossos telespectadores. E eu tenho certeza que quando se fala em mercado de trabalho, muita gente tem dúvida ainda do que fazer na vida, de que empreendimento investir. E a gente aqui pode, de alguma forma, contribuir com essas pessoas em casa. E eu vou começar, damas à frente aqui, e o Antônio Eloy também, que são gerentes de marketing de shopping. E quando a gente fala em novidade no mercado, ou vai para a internet, ou não, né? Vai para a internet e também para shopping, né? A internet e o shopping center são os pontapés iniciais aí de tudo quanto é novidade. E hoje, o que tem mais surgido de novidade quando se fala em comércio, em shopping? Hoje o Center Shopping, Fernando, um destaque do mercado vem surgindo na área de gastronomia. Cada vez mais o público, em função do dinamismo do dia a dia, buscando opções de alimentação fora de casa. Então tem se ampliado muito, acredito que o Eloy também pode falar um pouquinho disso, desse segmento de gastronomia dentro de shopping centers. Hoje o Center Shopping conta com 50 opções de gastronomia, né? E ampliando ainda mais agora com a recente inauguração do Outback. E vem crescendo bastante e inclusive a demanda por mão de obra qualificada nesse segmento. Até num outro programa aqui, a gente discute esse assunto, que é a oportunidade versus qualificação, que é uma das dificuldades que tem, principalmente quando se trata de novidade, as pessoas têm que estar antenadas, né? O profissional tem que estar antenado o que vem de novidade para ele poder se estabelecer no mercado, né? Acho que não tem dúvida. A gente, falando um pouco da indústria de shopping center no país, a gente vive um momento muito especial. Na verdade, a indústria de shopping no país vem vivendo um momento fantástico nos últimos 4, 5 anos. Né? A gente passou esse ano mais de 500 operações, ou seja, mais de 500 novos empreendimentos estão em operação no Brasil. Só em 2014, como dado, Fernando, esse é um dado da BRAS, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, cerca de 34 novos empreendimentos chegando e aportando no Brasil apenas em 2014. Isso você abre um leque de oportunidades de novos lojistas, novos campos de trabalho e, naturalmente, uma tendência nova de novas operações com segmentos novos que estão surgindo com essa demanda. Houve, além disso, a questão da interiorização do processo da indústria de shopping, ou seja, a gente tirou um pouquinho do segmento das grandes capitais e partindo para cidades de médio e pequeno porte. Isso abriu um leque muito grande de oportunidades. E aí a gente vê esse cenário acontecer de franca expansão em todo o Brasil, seja de norte a sul, a gente está acompanhando um pouco dessa demanda. E é curioso isso, você fala em quase 504 shoppings em operação no país, são 123 bilhões de reais faturados no ano de 2013 em toda a indústria de shopping center no país, são 87 mil lojistas espalhados
pelos 4 cantos desse país afora. Você tem pelo menos aí cerca de 900 mil postos de trabalho também criados dentro dessa indústria, ou seja, você tem um leque de oportunidades muito grande. E com isso, naturalmente, como a Mayra falou, vem a questão também da segmentação na parte gastronômica, que vem crescendo muito a questão, além do lazer, que está muito aquecido, né? O shopping center saiu do cenário de ser apenas centro de compras e virou centro de entretenimento e experiência. E a gente vive essa mudança, né? E a gente está colhendo os frutos de acordo com essas oportunidades que estão surgindo no mercado. E é um pouco do que a gente faz no dia a dia. Estimular isso, qualificar naturalmente essas pessoas que estão trabalhando conosco para receber quem está nos assistindo, que são as famílias de Uberlândia, da melhor forma possível, né? Seja numa loja, seja na própria estrutura do shopping center, né? Que ele tenha uma grande experiência de consumo, que ele saia lá realmente feliz da vida, né, com o objetivo de encontrar as pessoas, de encontrar os amigos e, naturalmente, de fazer a compra, que é o objetivo, talvez, para a grande maioria que vai lá, mas buscando sempre a experiência de consumo. Não só a compra em si. Com essa ampliação do consumo que o Top Aloy colocou, além do mercado, os próprios consumidores também estão mais exigentes, né, e com expectativa de um atendimento, de uma qualificação, de um serviço diferenciado. Então, além do mercado estar se desenvolvendo, os consumidores também têm buscado cada vez mais essas experiências inovadoras, diferenciadas e exclusivas. E a gente tem a necessidade de entregar cada vez melhor para esse público. A segmentação de mercado ela é importante para o sucesso do empreendimento, né? Tem que pesquisar e saber para onde ir antes de investir. Não tem dúvida. E a gente enxerga muito as oportunidades como elas estão se desenvolvendo no Brasil, né? E a gente fala isso muito pela parte da profissionalização do mercado, né? A indústria de franchise no Brasil, ela se desenvolveu ao longo dos 10, 15 anos atrás, que a gente não se tinha isso no mercado até então. Existiam operadores regionais, locais, que tinham lojas em rua. E esse mercado, ele precisou ser adaptado e profissionalizado para entrar dentro do shopping center. Senão ele ia ser meramente mais um centro de compras competindo com loja com comércio de rua. E não é esse o objetivo. O objetivo é fazer do shopping center uma grande experiência de consumo. Então, é um trabalho que a gente vem tendo muito disso, né? De qualificação dessa mão de obra, de qualificação desse investidor, de qualificação desse proprietário de loja que está no dia a dia, que é um investidor, mas que muitas vezes é um investidor, mas que não está na operação, e a gente precisa profissionalizar, entender isso, né, para trazer ele para o nosso time e gerar o resultado que ele precisa, que ele imagina, que ele depende também. Então, um pouco do cenário que a gente tem. E, naturalmente, as oportunidades vão surgindo ao longo desse caminho. E Uberlândia, né, o William e o Rod aqui podem dizer muito bem isso também, que Uberlândia é uma cidade que abraça as oportunidades, né? Quem vem para cá sabe que tem oportunidade. Mas, Fernando, realmente, Uberlândia é uma cidade pungente, uma cidade que cresce assustador. Hoje, na questão dos shoppings da cidade, nós observamos que tirou-se aquela aspas em que Uberlândia vivia só o centro da cidade, e hoje os shoppings estão indo para os bairros, né, para as grandes regiões aqui da nossa cidade. Mas, assim, Uberlândia é uma cidade acolhedora, uma cidade que oferece emprego, mas é uma cidade que hoje, isso até é uma preocupação de nós, legisladores, é uma cidade que vive o apagão da mão de obra. Então, assim, até o vereador Willis sabe o que a gente está dizendo, por quê? Existem inúmeras empresas querendo ser instaladas em Uberlândia, shoppings, empresas, e que, na realidade, esse apagão dessa mão de obra qualificada, hoje é um grande problema que a nossa cidade de Uberlândia enfrenta. Então, creio que nós temos que buscar, né, William, mecanismos, gestões públicas, para quê? Para que nós possamos qualificar ainda mais a nossa população daqui, para que o nosso povo esteja preparado para receber essas empresas que estão vindo e querem vir para Uberlândia. Sabemos que hoje existe os cursos do Pronatec, né? São 4.000 pessoas que estão inscritas nos cursos Pronatec, muitos em gastronomia também, muitos estão inscritos no curso de gastronomia para poder contemplar essa área que vem crescendo muito, mas eu vejo assim, que é preocupante nós, o legislativo, essa questão. Uberlândia vive um apagão de mão de obra, vive. E não é só na questão do shopping, da gastronomia, não. Vive também na construção civil, no setor de vestiário, enfim, no agronegócio. Por quê? O mundo
o Brasil cresceu, evoluiu e com isso, né, surgiu novos campos, inovou-se. Agora, é preocupante, igual o tema de hoje, novos segmentos que virão a surgir. Se nós não buscarmos ações nesse sentido de qualificar e de diminuir esse apagão de mão de obra, o que será? Empresas virão para a Uberlândia e nós viveremos um momento em que nós não teremos essa mão de obra qualificada para poder servir essa empresa e, com isso, né, atender a demanda do mercado no âmbito municipal. É muito interessante essa colocação que você fez, no sentido das grandes empresas que têm vindo para cá. Dentro do próprio shopping a gente vê isso, inclusive marcas internacionais apostando e acreditando nesse potencial de Uberlândia, que é um potencial futuro e já existente, em vários segmentos com uma demanda reprimida, que assim que é inaugurada, as operações vêm performando acima da média esperada. Então, Uberlândia tem sim, é uma cidade pujante, né, com um público consumidor fantástico, e cada vez mais essa mão de obra qualificada vem atender esse consumidor que também deseja consumir. Hoje nós temos que trabalhar no sentido de que nós pleiteamos que novas empresas venham para a cidade de Uberlândia, tanto nós, o Executivo, como o Legislativo, a FIENG, a UNED, CDL, enfim, vários setores aqui que buscam as novas empresas. Mas, Fernando, nós temos que buscar empresas para cá, para ofertar para todos os que moram aqui emprego, uma renda familiar. Agora, trazemos empresas para cá que venham com mão de obra de fora também, né, William? Trazer empresas que venham com mão de obra já externa, isso nos traz problemas aqui na questão de atendimento à saúde, a transporte público, à educação. Ou seja, nós temos que investir na nossa população aqui para que a nossa população esteja preparada, formada, qualificada, para que nós possamos receber essas empresas que nós a queremos. Nós a queremos. É interessante, né, para a cidade, né? Nós temos hoje, né, Fernando, só para contribuir também, o nosso Cine, no dia de hoje, 2.186 vagas de emprego. Isso mostra esses postos, né, as empresas buscando e o Cine não dá conta de atender. Ou seja, as empresas gritando. Hoje tem empresa na cidade de Uberlândia hoje que estão buscando, em Araguari, já tem esse tipo de trabalho hoje, que são cidades próximas aqui, né? Fazendo também essa... Então é preciso que possa trazer junto, né, todos os órgãos citados pelo vereador Rod, tanto CDL, FIENG, né, UNED, Câmara, Prefeitura, enfim, os órgãos que possam juntar e tentar fazer aí no sentido de tentar regular, tentar, sabe, buscar assim para equilibrar essa questão. Agora tem um outro detalhe que eu recebo muitas reclamações no meu gabinete. Nós precisamos também estar vendo isso juntos, em relação ao salário de Uberlândia. Então tem muita reclamação em relação ao salário de Uberlândia e tudo. Então existe, né, vocês podem como representante dos shoppings aqui dizer, mas existe um giro, né, de pessoas que entram e trabalham menos de um ano. 6 meses, 8 meses e troca, até porque a questão de muitas empresas acaba não firmando. Então, logicamente, o Uberlândia, alguns anos atrás, falava em shopping na cidade de Uberlândia, poxa, que tá doido, nós estamos na época da mercearia, nós vende o pão na entrega, deixa lá na janela do cara ainda, nós já vamos falar de um shopping, do primeiro shopping. Tem pessoas que apostaram, né? Minha esposa tem loja lá e desde o início do shopping, até no Center Shopping, até na data de hoje, quer dizer, apostou, muitos não creram, né? Hoje já estamos aí partindo agora para o terceiro shopping. Olha só que então são coisas que realmente na questão geográfica, na questão, eu digo, do olhar de Deus para a cidade de Uberlândia, na posição de tudo quanto vamos dizer assim, de braços abertos, a cidade da oportunidade, né? Quero aqui ser um pouco até bairrista aqui, né, no geral, mas é a cidade que tem oportunidade de crescimento para todos que vêm. Portanto, é procurado todos os dias, nós do Poder Legislativo, são direto pessoas, vamos falar com o prefeito, vamos falar com o Paulo Ramos, que é o secretário que abre aí para que possa ver qual tipo de incentivo que a cidade tem para nós estabelecer nossa empresa aqui, pela posição geográfica e tudo. Então, mas tem que ser um debate, nós precisamos aprofundar nisso para que possa haver um equilíbrio, né, e não ter as pessoas aqui chegar, que ela possa retornar ao seu estado, à sua cidade, para passear nas suas férias, porque ela não volte lá dizendo que aqui o salário é ruim, né? Precisamos melhorar esse aspecto de um debate aí, logicamente, dentro das condições e da empresa, cada empresa sabe onde aperta o cinto, mas nós precisamos fazer essa discussão junto aos sindicatos e tudo, né vereador Rod, para que possa haver esse equilíbrio aí, todo mundo ganhar.
Não pode também só a empresa dizer, olha, só eu vou faturar aqui e vou usar dessa norma. Não podemos, tem que ter esse equilíbrio em relação a essa questão. O benefício do empregado. Benefício. E tem uma coisa muito interessante, e a gente observa muito disso, falando do comércio e da indústria de shopping. No passado você tinha a profissão vendedor de loja. Isso está mudando ao longo do tempo. Hoje você é vendedor, você não tem a profissão vendedor. Isso, infelizmente, criou um conceito na cabeça desses profissionais que venda meramente é uma passagem para uma próxima oportunidade. Então a gente acompanha muito nisso, por isso que o turnover, né, essa troca sempre constante dentro da indústria, acaba sendo grande. E aí cabe sim aos empreendedores, aos gestores, de ter alguns programas para a retenção desses talentos. Por exemplo, no Berlândia Shopping a gente tem, desde 2012, um programa chamado Qualifica, onde a gente tem uma série de ciclos de palestras focados para o vendedor, focado para o gestor da loja e focado para o proprietário da loja. Ou seja, qualificando essas pessoas ao longo do ano, com esses ciclos, esses seminários, para que possam ter uma renovação, né, cultural, uma renovação de conhecimento, para que a gente possa ter uma estrutura melhor para esse consumidor que nos visita. Bom, eu vou chamar um intervalo aqui e a gente chegou num ponto interessante que eu quero retomar ele assim que a gente retornar no segundo bloco, que é a questão da novidade, né, um novo segmento de mercado, uma novidade que vem por aí. Isso exige uma qualificação de quem vai trabalhar, só que essa qualificação exige uma remuneração melhor. E se isso vale a pena, às vezes, a pessoa se qualificar, até mesmo que sabendo que a remuneração não vai ser lá essas coisas, né? Não é algo de médio e longo prazo, né? E a gente retoma isso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo, você que nos acompanha o Câmara Debate, hoje falando sobre novos segmentos de mercado, segmentação de mercado, nessa semana especialmente dedicada ao mercado de trabalho em Uberlândia. Não saia daí, nós voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você, decidir por você e até votar por você.
Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo para você escolher o candidato que quiser, sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE. Justiça Eleitoral. Fique sabendo. Tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Câmara Municipal de Uberlândia, a voz da população. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando sobre novos segmentos de mercado. Aqui, 2 vereadores, William Alvorada e Rod, e 2 especialistas na área de marketing que trabalham com marketing, mais especificamente na área de shopping, né? A Mairá, que é do Center Shopping, e o Antônio Eloy, que é do Uberlândia Shopping. Eu vou passar aqui o que a gente deu uma síntese da discussão do primeiro bloco, que foi a questão. A novidade traz a necessidade de qualificação. Não adianta trazer uma churrascaria multinacional com uma franquia se o atendimento não for adequado de acordo com a necessidade E a expectativa. E a expectativa, né, de quem está empreendendo e a expectativa de quem quer ser atendido. E isso gera uma necessidade de remuneração melhor. E na visão de vocês, que são especialistas na área de marketing, né, e trabalham com isso, a pessoa ela tem que querer se qualificar também, né? Não adianta o empregador falar, eu vou te qualificar e pronto, né? Você já vai ganhar mundos e fundos, né? A pessoa ela tem que buscar também, né? O próprio empregado deve buscar se qualificar para adequar essa novidade que vem por aí, né? Senão não adianta nada. Nesse cenário, né, de competição, de globalização cada vez mais, a gente percebe, por outro lado, a característica dessa juventude, que a gente chama de geração Y, hoje em dia já tem Z e várias nomenclaturas. É a moçadinha aí, né? Mas que acaba estando presente, né, no varejo e que tem uma ansiedade de crescer, de buscar novas oportunidades, e já não se vê tanto a questão que o próprio Eloy colocou do crescimento, da construção da carreira que hoje existe, né, dentro dos shoppings, dentro das marcas, onde um funcionário que se prepara, que atende com qualidade, ele consegue sim construir uma carreira de sucesso no varejo. Então isso é muito importante, essa visão de construção de longo prazo, porque o varejo, o shopping center, a gente tem inúmeras histórias de vendedores que se tornaram gerentes, supervisores, assumiram posições de destaque nas marcas. A gente vê isso no Center Shopping em dezenas, centenas de lojas, e é uma realidade, o varejo tem muitas oportunidades para quem quer e para quem gosta de trabalhar. E a moçada hoje está muito imediatista, né? Não tem essa visão de futuro, né? De crescer. Totalmente. Até complementando um pouquinho o que a Maria falou, além do próprio hoje investidor, você tem vários casos no Brasil todo de pessoas que estavam na linha de frente e hoje são empreendedores fortíssimos, com grandes redes de varejo, segmento de moda, de acessórios, de gastronomia, de lazer, de entretenimento. Quer dizer, a gente tem que ter em mente uma situação que o plano de carreira não é mais a empresa que vai desenvolver para o colaborador. É o colaborador que vai, com o conhecimento dele, proporcionar esse ganho de mercado que naturalmente vai acontecer ao longo do tempo. Claro que ainda precisa você ter uma trilha dentro do varejo, no caso, falando no segmento de shopping center, para você conhecer o mercado, você entender como funcionam cada segmento, para que sim possam surgir essas oportunidades. Mas isso vem momentaneamente com esforço, com a dedicação, com a qualificação. Não adianta querer entrar no mercado e ter exatamente essa visão, Fernando. Quer dizer, vou ficar rico da noite para o dia, suponhamos. E a visão, infelizmente, que boa parte da nossa população no Brasil tem. Quer dizer, o sucesso ele vem com suor, né, com transpiração, com sonhos, né, com emoção, que o varejo fala muito com emoção hoje. E é o que falta, infelizmente, falta em muitas pessoas. E a gente provoca muito nisso quando a gente tem um ciclo de qualificação e traz esse colaborador, essa equipe de vendas, para falar exatamente sobre o outro lado. Você pode ser um grande investidor, você pode ser um grande empreendedor, mas vamos trabalhar, vamos nos qualificar para a gente conseguir chegar nesse ponto. Bom, a gente está falando sobre novos segmentos aqui. Pois não, Rod, Fernando, pode falar. Assim, uma coisa que me atenta, me chama muita atenção, é que, conforme foi colocado aqui, a mão de obra qualificada, o emprego,
Então, isso tudo dá assim, uma ideia para nós do consumismo. Do consumismo. Mas eu creio, e é preocupante no momento que nós vivemos, que ao falarmos de consumismo, do que se vai construir, dos novos segmentos, é importante a gente ressaltar que essa construção dos novos segmentos e da atualidade também depende muito de nós verificarmos a questão ambiental, a questão da ecologia e a questão da sustentabilidade. Porque nós falamos de consumismo, mão de obra qualificada, empresas que virão, mas se nós não falarmos dessa questão ambiental, ecologia e sustentabilidade, de que adiantará termos empresas em Uberlândia, mão de obra qualificada, se nós não teremos, se nós não cuidarmos, nós não teremos os recursos hídricos, matéria-prima para isso. É uma tendência atual se preocupar com isso. É uma tendência atual que eu queria até assim, perguntar, igual os que estão aqui dos shoppings, se existe essa preocupação da diretoria dos shoppings nessa questão. Os shoppings hoje eles estão instalados visando somente o consumismo, ou eles veem também essa questão ambiental, da ecologia, da sustentabilidade, do reaproveitamento da água que se utiliza nesse espaço, se a energia é solar, de que forma as pilhas descartáveis, enfim, essas cargas de bateria de celular. Então, existe essa preocupação, porque no futuro próximo, se nós não trabalharmos hoje consumismo, com meio ambiente, ecologia e sustentabilidade, no futuro próximo, vereador William, nós teremos empresas aqui, teremos a mão de obra qualificada, e cadê os recursos? Cadê os recursos hídricos, a matéria-prima? Então, eu vejo assim, que isso é uma preocupação, que isso é também parte desse debate aqui. Com certeza. Essa novidade exige adaptação com a onda do momento, mas não é essa palavra onda, né? Porque é uma preocupação eterna, que é a questão ambiental. E essa novidade exige essa sustentabilidade, esse conceito novo. Eu até estou citando esse fato porque eu observei em pesquisas de que uma profissão que vai ser muito bem valorizada nos próximos dias, vereador William, é o engenheiro ambiental. O engenheiro ambiental, pelo que eu andei estudando, ele vai ser uma profissão muito valorizada, porque o mundo hoje respira a questão ambiental. Hoje o mundo respira. Aliás, o mundo quer respirar, mas não faz a sua parte. Então, assim, um segmento que vai ser bem valorizado é esse da questão da engenharia ambiental, porque nós precisamos ficar atentos a essa questão, porque senão não vai adiantar. Grandes empresas aqui, mão de obra qualificada, mas cadê a matéria-prima que vem do meio ambiente, que vem da natureza? Nós vemos um momento preocupante, porque não choveu, isso influencia no mercado, isso aumenta o valor da prestação de serviço, daquilo que se vende, daquilo que se compra. Então, assim, eu só queria levantar essa questão, se hoje os shoppings também, como um todo, vê essa questão ambiental, a ecologia, a sustentabilidade, o reaproveitamento, a reutilização, é isso. Bom, então, por favor. Acho que é um assunto muito grato para a gente tratar, né? Porque a gente vive isso no nosso dia a dia. Falando um pouco do Uberlândia Shopping, e a gente tem uma política muito forte, Fernando, de quando a Sonai Serra Brasil ela chegou no país para fazer as implantações dos empreendimentos, ela tem uma política muito forte, determinada dentro da companhia, né? Que é a nossa política de segurança, saúde e meio ambiente. E uma curiosidade, o Uberlândia Shopping recebeu essa semana um prêmio nacional da indústria shopping center, validado pela ABRACE, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, com um prêmio ouro, exatamente por um projeto sustentável, que é a certificação ISO 18001 e 14001. Somos um dos poucos shoppings no mundo a termos duas certificações ambientais, seja a ISO 14000 e seja a OSER 18001, desde a fase da implantação do empreendimento, ou seja, no momento da obra e até agora na fase de gestão. Então a gente tem várias situações dentro do shopping. A gente não pode pensar o varejo apenas sem pensar em sustentabilidade. Até porque esses dois têm um equilíbrio muito forte. No momento que eu consigo ser um shopping ecologicamente correto, sustentável, eu estou baixando esse custo operacional desse investidor que está lá alocando espaço conosco. Então, por exemplo, dentro do nosso projeto, hoje, um dado interessante, até super novo, em 2013, o shopping, na verdade, ele fez a coleta de 836 milhões de metros cúbicos de água da chuva. Isso vai para grandes reservatórios no shopping, e toda a parte do paisagismo no empreendimento, uso em descargas nos sanitários e outras áreas,
é utilizado exatamente como economia dessa água. A gente tem um trabalho muito forte hoje, são cerca de 90 mil plantas dentro do shopping, para se ter ideia. São 800 metros quadrados de parede vertical dentro do empreendimento. Se tem um trabalho muito forte de economia de água, via arejadores nas torneiras e sensores também que economizam essa parte da água. Existe um trabalho de reaproveitamento da arquitetura para ter luz natural e com isso você baixar o consumo exatamente de uma energia para iluminação de corredores, fora de horários que você não depende exatamente da energia mesmo durante a noite, por exemplo, e outras situações que você traz no dia a dia. Quer dizer, a gente pensa muito nisso, envolvendo o lojista, envolvendo o consumidor, envolvendo esse investidor que é o lojista, envolvendo o empreendedor, no caso, que está implementando esse tipo de projeto aqui. Isso é um pouco do reflexo que acontece em todos os nossos shoppings no Brasil todo. Então, é muito interessante quando a gente traz esse tema, porque seja de economia de energia, no uso de otimização de escada rolante, de elevadores, você promove isso, uma redução de custo, claro, e você tem uma valorização do meio ambiente aí sustentável, né? Uma empresa realmente correta no que faz perante o mercado. No sentido da BR Malls do Center Shopping, que o próprio Eloy colocou e que é uma tendência de mercado, até pela retração nesse ano tão difícil, né, para o varejo, que a gente até vê um crescimento das nossas vendas, do nosso fluxo, mas é um ano com Copa, eleições, que fica um pouco atípico. E nossa preocupação com a redução de custo condominial para o lojista, né? O investidor que está conosco no dia a dia. Então, são diversas as iniciativas voltadas para isso. Então, a gente tem toda uma equipe de operações focada nessa parte de sustentabilidade, na parte dessas reduções de custos condominiais. Então, vão desde uma economia de água, na busca de troca de lâmpadas por LED para redução desse custo condominial, o estudo das áreas onde está sendo ligado os elevadores, as escadas rolantes, nesse sentido, porque além de desonerar nosso empreendedor, ainda tem um benefício para o meio ambiente, que é algo que não se pode se perder de vista, né? Nunca. Além disso, o mercado hoje trabalha muito o envolvimento do consumidor com isso também, né? A consciência. Campanhas de arrecadação, campanhas de recolhimento. Dentro do próprio shopping a gente tem uma ONG, né, de meio ambiente, a OPA, que fica inclusive ali ao lado da DARC, e são feitas exposições, são feitas diversas iniciativas para a retomada dessa consciência ambiental da população, que é tão importante não só para o shopping, não só para a Uberlândia, mas quando a gente fala do planeta Terra, né? E a gente tem já a Uberlândia também, dentro daquilo que é dentro da legislação, buscado, né? A Uberlândia hoje também sai na frente em relação a essa questão sustentável, né? De ter uma cidade com, podemos dizer, 100% de água tratada, 97% de esgoto tratado. Ainda falta esses 3 para a gente acabar aí de chegar, que é uma questão que já votamos agora, né, vereador Roger? A questão agora do descentralizado do bairro Morada Nova e outros agora, já dando também a oportunidade ao prefeito que possa chegar 100% também de esgoto tratado, para que possa as empresas também fazer aquilo que de fato já é o seu dever e obrigação, que nós, consumidores, já pagamos também por esta finalidade. Eu falo muito que quando nós levamos o carro para fazer a manutenção, nós já pagamos pela estopa. Agora, qual o destino final dessa estopa? E a legislação, né, ela já permite a empresa que faz essa recepção desse material, onde ela está jogando, já está licenciada, está ok esse local onde está jogando, ou nós estamos descarregando de uma forma inadequada. Então, são responsabilidade de todos, né, num conjunto, onde de fato o Uberlândia ele sai na frente, está trabalhando cada vez mais para que possa, sem dúvida nenhuma, nós debatermos e fazer, é muito importante, viu, Rod, essa discussão aqui, a gente fazer uma audiência pública e fazer legislação de fato, não que a gente possa apertar em relação às empresas para que possa, não, mas dentro da legislação que possa trazer a consciência, fazer debate realmente, buscando, junto com os empresários e tudo, e as empresas prestadoras de serviço, que eu estou, né, de uma forma até, qual que é o destino final, essas áreas onde estão sendo depositadas, está com as licenças ambientais e tudo, então cabe a nós, legislador, também estar buscando, já estou até fazendo isso já, estou até aproveitando aqui, já estou acompanhando algumas coisas, algumas áreas aí não licenciadas onde está sendo depositado e que não vão ter problema no futuro. Então, assim, uma cadeia, né, dessa questão da sustentabilidade é muito ampla, né? A gente vê as empresas igual o Center Shop, outro lá do Uberlândia Shopping, o que está por vir, com certeza a gente sabe que essa responsabilidade há uma preocupação, é uma preocupação grande em relação a isso. Né? Não só a preocupação, mas acabou virando uma tendência, né? Ações a empresa práticas. Que é sustentável, que é ecologicamente correta, ela ganha com isso. Né? É uma tendência de mercado agora, não questão de obrigar e de punir,
mas questão de mostrar que esse é o caminho correto e quem seguir vai ganhar com Às isso. vezes podemos criar fazer de uma forma, do próprio executivo, criar lá o selo verde, premiar aí as empresas aí que mais, então assim, uma forma incentivadora também, para que possa chamar a atenção aí da... Uma né? moção rosa, as empresas sustentáveis. Está surgindo ideias aqui. Mas, Fernando, assim, só a gente sabe que, conforme foi dito por vocês, o Center Shopping Uberlândia faz a sua parte nessa questão. Mas eu vejo assim que vale também colocar como grade curricular na formação da mão de obra, mas essa questão ambiental, de sustentabilidade, na própria formação. Você vai formar a mão de obra, né, para determinada área de serviço, que isso entre na grade curricular dele também. Eu acho que hoje, todas as empresas na cidade de Uberlândia, a nível do Brasil, do mundo, ela tem que pegar... Eu acho que toda pessoa que se qualifica tem que passar por algumas horas para ver essa questão ambiental, de sustentabilidade, essa formação particular própria. Porque não adianta eu viver o que a empresa me exige dentro da empresa, dessas questões ambiental e sustentabilidade, se na minha casa eu não utilizo, se na rua eu não utilizo, se nos lugares que eu vou eu não utilizo, então não adianta. Eu vejo assim que, como a gente está discutindo os novos segmentos, a questão da mão de obra qualificada, eu acho que isso tem que fazer parte do currículo também dessa mão de obra com urgência. Porque não adianta ter só consciência dentro do espaço de trabalho, mas no espaço de casa, do lazer, não tê-la também, né? Com certeza é outro ponto, né? Essa novas tendências e o que acontece exige nova qualificação, exige profissionais mais qualificados, mas pessoas e empreendimentos que visam o bem-estar, o meio ambiente, né? A sustentabilidade, enfim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Você que em casa nos acompanha, a Câmara Debate, falando hoje sobre novos segmentos de mercado nessa semana especialmente dedicada ao mercado de trabalho em Uberlândia. Você não saia daí, nós voltamos já já. Mais cidadania, informação, conteúdo, comunicação. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta aqui o Câmara Debate, último bloco. Hoje falando sobre segmentação de mercado, vereadores William Alvorada e Rod, aqui Antônio Eloy e a Mairá Mendonça. O Antônio Eloy, que é gerente de marketing do Uberlândia Shopping, e a Mairá, que é gerente de marketing do Center Shopping. Então, é uma segmentação de mercado que traz sempre muita novidade, que é o varejo de shopping. Mas existe uma outra tendência e um outro segmento que é o e-commerce, né? A comodidade de se receber a mercadoria em casa, logicamente desde que você compre num site seguro, isso é outra história. Mas isso tem afetado o varejo de shopping, essa nova segmentação, tem atrapalhado ou só complementado a renda ali? Fernando, excelente pergunta. Essa questão da ampliação, né, desses meios online, tanto para interações sociais quanto para compras, é algo que inicialmente preocupava e continua preocupando bastante o setor de shopping center, onde a gente trabalha com ponto de venda. Mas é muito interessante também observar o resultado das operações que hoje estão em shopping e que têm concorrentes nesse ambiente online. E ver que essas operações têm crescido mais do que nunca. Inclusive no Center Shopping a gente tem algumas delas que vêm operando com resultados acima da média nacional. Porque a gente percebe, e a gente busca isso inclusive, oferecer no Center Shopping uma experiência de consumo diferenciada, que o consumidor não encontra no ambiente online. Essa proximidade com o vendedor,
um ambiente propício para que ele consiga consumir e também conviver. Então, essa experiência é algo que a gente busca não só através do nosso próprio mix de produtos, de serviços, de compras, de lazer, entretenimento e gastronomia, mas a gente também vê nos corredores, onde as pessoas se encontram, onde elas conseguem viver momentos únicos e inesquecíveis. Quantas histórias as pessoas contam para a gente que nasceram no shopping, que se desenvolvem no dia a dia, nos corredores do shopping, nas lojas do shopping. As amizades, essa proximidade não é encontrada no ambiente online. E por isso a gente tem o desafio, sim, de ter cada vez mais lojas que consigam oferecer produtos, serviços e atendimento qualificado, né? E por isso a gente vem trazendo cada vez mais um mix diferenciado e exclusivo para o Center Shopping, com diversas inaugurações, né? Nesse segundo semestre de 2014, vem muita novidade por aí, todos estão convidados a conhecer e prestigiar, além dos eventos. Cada vez mais a gente vem buscando eventos internacionais, inclusive licenciados para o shopping, como a gente já trouxe Disney aqui para o shopping, a gente já trouxe Angry Birds, Galinha Pintadinha, entre outros, onde a gente consegue envolver o público infantil, os jovens, os pais, as famílias, em um ambiente propício para viver momentos únicos, inesquecíveis e muito positivos, que inclusive acabam também gerando empregos, porque além das próprias lojas onde a gente tem nossos vendedores, os funcionários, quando a gente traz um evento desse, a quantidade de mão de obra gerada também é muito grande. As equipes de promotoria, de atendimento, de treinamento, de lavagem de fantasias e aí uns bastidores que a gente nem imagina. Profissionais que trabalham ali por trás do evento. E proporcionar para todo o público que frequenta o shopping essas experiências inesquecíveis. É impressionante dizer, no Center Shopping a gente recebe todos os dias cerca de 45 mil pessoas. São mais de 1.300.000 pessoas passando pelo Center Shopping todos os meses. É como se fossem 2 Uberlândias inteiras passando pelo Center Shopping a cada mês. Então, a gente tem um compromisso muito grande em oferecer para todo esse público que nos visita essas experiências para que eles consigam voltar cada vez mais, serem bem atendidos e estarem no ponto de venda com a gente. Bom, aproveitando a fala bonita aqui da Mairá, né, que falou bonito agora, desculpa a brincadeira, para descontrair um pouquinho aqui. Experiência parece que é a palavra-chave, né? A relação de consumo agora é baseada na experiência. É a novidade em si. Trazer algo mais além da compra e venda de um produto. É o que se fala muito mais no mercado hoje, Fernando. A gente vive esse dilema, né? O offline com o online, né? Esse consumidor online, ele está dentro do shopping, o consumidor do shopping, ele está no online também. Ele é complementar, na minha opinião. É complementar no momento que a empresa se prepara estrategicamente para receber esse novo. E esse novo está no momento atual, está no nosso dia a dia e vai ser o futuro cada dia mais presente. Quer dizer, no momento que o consumidor ele pega um smartphone e ele já consegue tramitar uma venda, uma compra, automaticamente o cenário está mudando. Mas aí vem exatamente o que a gente está conversando, que a Maria até citou. A experiência de consumo hoje é o grande fator decisivo para esse cliente ser fiel à nossa marca e sim ter uma degustação realmente única na vida dele. Ou seja, no momento que se tem essa experiência, seja com um ambiente online, seja com exposições, seja com eventos culturais, seja com ações promocionais, a gente tenta encantar esse consumidor, em todo o sentido, né, para que ele se sinta realmente confortável e à vontade dentro da nossa estrutura. E aí surge um pouco as novas profissões, que é interessante isso. Como exemplo, o Uberlândia Shopping foi um dos primeiros shoppings do Brasil a ter a ferramenta do WhatsApp como atendimento a esse consumidor. E o mais legal disso é que 75% de quem nos aciona via WhatsApp é consultoria de compra. Ou seja, se Fernando acessar agora o nosso WhatsApp e tiver uma dúvida sobre uma dica de presente, por exemplo, existe uma nova profissão chamada nossa Helper, que é exatamente a monitora, a consultora que vai tramitar essa ferramenta hoje. A gente criou essa profissão, porque o mercado demandou isso de nós. Fica por conta de WhatsApp? Exatamente. Ou redes sociais de maneira geral? Facebook também? Nesse caso, a gente está exemplificando o lado contrataram uma pessoa para ficar à toa o dia inteiro lá no Facebook. Na verdade, ela fica... Na verdade, é uma consultora que fica à disposição desse consumidor. E gera bons resultados, e gera boas vendas. Por exemplo, se você, por exemplo, entrar hoje em contato conosco via plataforma do WhatsApp, o 98 16 9933, você pode tirar uma dica de presente, informações sobre o cinema, ações culturais, ações promocionais do shopping, e ela vai te mandar, inclusive, uma foto de algum produto
Por exemplo, se você tem um aniversário, ela vai te mandar uma foto de um lançamento de uma grande grife de calça, por exemplo. Isso é interessante, porque gera exatamente a consultoria de compra via uma plataforma que surgiu momentaneamente, o mercado se interessou por isso e a gente identificou como uma oportunidade para levar à disposição desse consumidor. Ou seja, estou tirando o consumidor do online para dentro do shopping e vice-versa. Isso gera consumo, isso gera planejamento, isso gera estratégia de mercado. Nos termos que a gente acaba utilizando, a gente chama de call to mall. Né? Esse chamar para o mall, para o shopping, através do ambiente online. Hoje o Facebook do Center Shopping tem quase 60 mil fãs. A gente tem o Instagram também e as pessoas que atualizam com as novidades. E é muito interessante como vem ampliando essa base de clientes que tiram dúvidas, fazem, de repente, tipos de elogios, reclamações através dessas plataformas e que dá ao Center Shopping a oportunidade de atender cada vez mais esse público também. Bom, eu brinquei aqui dizendo que contratar uma pessoa para ficar à toa o dia inteiro não é bem assim, né? É porque fica no Facebook o dia todo, o WhatsApp o dia todo. Nesse caso, são pessoas que têm metas a cumprir e tem que dar um atendimento diferenciado e qualificado. Né? Vamos respeitando aqui esses profissionais. Na verdade, são pessoas qualificadas, treinadas e qualificadas para uma linguagem, que é importante falar isso. Essa pessoa é treinada e qualificada antes de ir fazer essa função. Apesar de ser uma função nova, a gente identificou várias situações do que poderia ocorrer no momento que esse consumidor interage com o shopping. Então, é uma linguagem completamente diferente do que a gente usar um e-mail ou uma mensagem. Uma mala direta, exatamente. Coisa diferente, é completamente assim, diferente. Formal, a gente consegue né? ser, pelo contrário, a gente consegue ser mais informal possível quando esse consumidor interage via plataforma do Twitter, do Instagram, seja do WhatsApp, seja de tantas outras ferramentas que a gente vem acompanhando no mercado um pouco. E claro, a experiência de consumo, voltando a frisar, ela gera essa contextualização no cenário todo. No momento que a família chega no shopping buscando alguma coisa, ela vai buscar emoção, e a gente fala muito isso de coração. A gente vende emoção para vocês que estão em casa, a gente vende emoção para as famílias que estão acessando o empreendimento. E faz um pouco desse convite. Lá no Belândia Shopping a gente tem várias situações ao longo do ano, né? Algumas exposições inéditas na região, como o Mundo de Dinossauro, que virou um fenômeno em toda a cidade, o Gigante da Era do Gelo, que a gente teve também esse ano 2014, o Berlândia Cultural, que virou um fenômeno desde 2012, que é um projeto super democrático, aberto ao público, gratuitamente, com grandes números da música popular brasileira, mais de 70 mil pessoas presentes nesse projeto desde 2012, quer dizer, a interação ela está envolvida, seja no ambiente online, offline, e a gente externa isso usando essas ferramentas. Bom, aqui está bem claro, né, a tendência do mercado hoje, buscar novas experiências, buscar atender o cliente não só na venda, compra e venda de um produto, mas promovendo ações, experiências e emoção em família e tudo. Na área política aqui, com os nossos dois vereadores, né? Existe uma novidade aí também, hoje, para se fazer política, para se... É uma área de convencimento. Você tem que convencer o seu eleitor que ele deve votar em você e para isso, o político ele usa diversas plataformas de discussão, enfim, para buscar. Mas a gente vê que está se movimentando, está buscando novidade, novas formas de se fazer programa de televisão, de se fazer o tete-a-tete mesmo. Como é que vocês dois, como vereadores, têm enxergado essa novidade na área política? Quero só, antes de responder, Fernando, dizer o seguinte, eu tenho sempre os nossos governantes majoritários, nossos presidenciáveis, sempre dizem da reforma trabalhista, né? Sempre falam sobre isso. E eu fico aqui pensando, às vezes, né? Hoje a legislação diz que o menor tem que começar a trabalhar com 16 anos, o menor aprendiz com 14. Algumas décadas atrás trabalhava com 10, 11. Mas ele precisa estudar e tal. Tudo bem, mas eu acho que se conciliar com as empresas de horário, não sei, algo nesse sentido, que hoje Uberlândia, eu vou pegar por aqui, nós perdemos mais de 360 jovens nos últimos 4 anos. Foi dizimado. Menos de 20 e poucos anos que não tiveram oportunidade de ingressar, talvez, no mercado de trabalho, de oportunidade, antes que ele se ingresse em outros movimentos que não é a oportunidade do trabalho. Então, a legislação, eu acredito, assim, que ela precisa urgentemente, essa reforma política, não é só no aspecto trabalhista, no geral, de poder dizer, olha, é preciso aqui que você possa trabalhar 3, 4 horas por dia, o homem é digno do seu salário. Quando você pega um jovem de 10, 11 anos, ele começa a ter uma rendazinha, nem que seja ali meio salário,
e o pai vai agradar disso para que ele possa aprender a gostar. É um trabalho mais leve do que na minha época, eu posso assim dizer, que eu tive alguns enfrentamentos de roça, então totalmente diferente. Você até brincou em relação ao Facebook, tudo é um trabalho mais leve, mais, né? Mas também... né? Mas tem suas responsabilidades também. Com responsabilidade. Então precisa da gente debater isso, e isso cabe à política, que é o órgão regulatório que muda essa questão, mas é sério isso, porque mas não sai disso, acaba ficando desta forma. Em relação à questão da política, também mudou hoje a forma de se trabalhar, de fazer. Aquela política que dá o pé da botina e depois eu dou o outro quando eu receber o voto, eu acho que isso é algo do passado já. Hoje, cada vez mais, o eleitor tem tido a consciência, né, de ter dentro do seu perfil a pessoa que atenda de fato e que ele quer conhecer, ele quer estar ao tete a tete, ele quer estar conversando dentro daquilo que ele propõe. Apesar que, ainda no Brasil, 70% das pessoas não querem falar sobre política. Ela vai sair no dia da votação e catar um papel no chão, ou ela não quer falar sobre isso, porque não tem nada que está atraindo de novo que possa fazer com que as pessoas possam interessar por isso. Falei, isso não me interessa, isso não muda, isso não tem... Então, existe um descrédito, no geral, em relação à política hoje, que precisa buscar, de alguma forma, trazer e envolver as pessoas lá já, né, dos 10, 9 anos, que ele possa gostar disso, não é de uma forma negativa, mas positiva, e que possa atrair pessoas boas para a política. Porque todo segmento tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Na política não é diferente. Não podemos, nós, como agentes políticos aqui lá da ponta, porque o vereador é o último, o menor de todos os políticos, vamos assim dizer, em relação ao enfrentamento e o que mais está no dia a dia com as pessoas, nas bases e tudo, conversando. Mas a gente acaba pagando um preço, se assim podemos dizer, por pessoas que utilizam do meio político para fazer outro tipo de corrupção e tantas coisas que a gente vê aí. Então traz um descrédito. E a forma de fazer política, eu acredito nessa. Eu venho de movimento social, como presidente de bairro. Da mesma forma, o vereador Rod também é um vereador de presidente de bairro, como eu fui. E a política mostrou, na última eleição na cidade de Uberlândia, eu posso dizer aqui na eleição municipal, que foram eleitos várias pessoas de movimentos social que vivem o dia a dia lá na sua localidade, conversando com as pessoas. Então, isso é uma mudança já. Antigamente era pela força do capitalismo, do poder econômico. Hoje, às vezes, as pessoas falam, eu vou fazer isso, mas nem sempre esse poder econômico vai fazer com que ela possa ter aí o seu mandato. Ela pode, às vezes, gastar, como nós vimos, várias pessoas na cidade de Uberlândia gastou mais de R$1 milhão para tentar ser vereador e não conseguiu ser vereador. E aí, se nós pegar a minha prestação de conta, do Rod, que veio de movimentos, lá onde nós falamos com as pessoas no dia a dia, nós aí, é até insignificante aquilo que, então, está mudando, de alguma forma, a questão política, e isso é importante, ter esse acesso, né, com o próprio agente político. Das considerações finais, o Rod nessa questão. Nessa questão aí, eu, contribuindo com a discussão, dizer que Uberlândia é uma cidade que cresceu muito, que evoluiu muito. Quantos de nós não lembram da cidade de Uberlândia, em que as famílias se encontravam nos alpendres, nas varandas? Hoje as famílias, os amigos se encontram nos shoppings. Center Shopping, Uber Shopping, Uberlândia Shopping, não é? Outro que vai surgir, como outros também que já tem. Hoje as famílias se encontram, os amigos se encontram, os namorados, os idosos se encontram nos shoppings. Por quê? Conforme a Mayra disse, né? O shopping hoje ele proporciona um ambiente em que acolhe e proporciona uma convivência shopping. Lá deu vontade de almoçar, vou almoçar, jantar, lanche da tarde, vou ver um bom filme, vou ter um entretenimento com show. É uma gama de atividades ali que o dia todo... Agora, quando a gente fala do que vocês, da prestação de serviço de vocês, que, igual você fala, a gente quer proporcionar para você emoção nesse estabelecimento. Então, cabe a nós, igual você falou, olha, ir no campo político. No campo político eu ressalvo a seguinte questão, que a preocupação de dar,
de dar a segurança da pessoa que sai da sua casa, que entra no seu veículo, que vai até o shopping, que utiliza as vias públicas, que ele tem que ter uma sinalização adequada, que venha dar a ele segurança no trânsito, a hora que ele estaciona, uma segurança pública que vai o proteger de possíveis assaltos, de uma violência. Isto compete a nós, os legisladores, o executivo, ele estar presente lá com toda tranquilidade, comodidade, que vocês vão oferecer, mas no âmbito de fora compete a nós a preocupação. E lembrando que nós enquanto homens públicos, que também utilizamos essas ferramentas como o Facebook, o WhatsApp, que temos também um perfil a mostrar para todas aquelas pessoas que nos adicionam, que querem ver o nosso trabalho, isso é uma preocupação muito grande. Vocês fazem a prestação de serviço e nós passamos essa confiança de que a pessoa que sai da sua residência, que vai ao shopping, ele tem que ter tudo isso. Um bom trânsito, uma segurança, uma visibilidade, ele tem a garantia de sair com a mulher, com os filhos e retornar para o seu lar. E de que amanhã ele vai para o seu emprego, que vai trabalhar na sua empresa, que vai ter uma renda, que ele vai para o shopping. Isso compete esse é o perfil que nós queremos passar, essa confiança para toda a população da cidade de Uberlândia, para você que mora na cidade, essa confiança que você tem o seu trabalho, você tem sua renda e que você utiliza os shoppings para viver essa convivência que antes era nos alpendre, nas varandas e hoje é lá, ok? É verdade. Bom, infelizmente o tempo é curto, né? Todos os programas aqui, 1 hora acaba ficando pouco. Vou para as rápidas considerações finais aqui, já agradecendo então a presença de cada um, especialmente o William Alvorada. Muito obrigado pela presença aqui, vereador. Eu te agradeço mais uma vez, Fernando, é muito importante isso. Numa outra oportunidade, nós trazemos aí também a discussão em relação, hoje a gente é procurado muito lá na Câmara em relação aos nossos estacionamentos do Center Shop, mas é uma outra discussão que nós temos que fazer num outro momento aí com vocês, a gente sempre, o pessoal está batendo lá e falando sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos, por falar em relação à oportunidade de emprego, nós temos um site que é o www.williamalvorada.com, lá ele pode depositar o seu currículo, e já tem lá, então, a oportunidade ali da empresa achar ele lá dentro do site para que possa captar o trabalho. Muito obrigado. Bom, Antônio Eloy, que é gerente de marketing do Uberlândia Shopping, obrigado por contribuir com essa discussão aqui. Obrigado a você, Fernando. Obrigado para quem tem cá nos assistindo também. Na verdade, é um agradecimento em nome do shopping, para a cidade de Uberlândia, por nos ter recebido tão bem, né, há 2 anos e meio atrás, grandes conquistas, grandes sucessos. E a gente vem sempre trazendo essa questão de novidade, para oferecer você que está em casa a melhor experiência de consumo, seja em ações culturais, seja em ações promocionais, seja em campanhas que sejam impactantes para esse consumidor ter uma grande experiência de consumo. Faz o convite, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, nós agradecemos também a Mairá Mendonça, gerente de marketing do Center Shopping. Obrigado pela presença aqui, Mairá. Obrigada a você, obrigada aos vereadores, Eloy, Fernando, a todos os espectadores da Câmara de Debate. Falar em nome do Center Shopping, enquanto a gente se orgulha de fazer parte há 22 anos da história de Uberlândia, do mercado de trabalho, do varejo, dos eventos. Convidar todo o público para prestigiar o nosso próximo show do Center Shopping Festival, Nando Reis. E convidar a todos para estarem conosco todos os dias, com serviços, gastronomia. E a gente agradece muito a todos. Bom, muito obrigado também o Rod, vereador, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Bom, Fernando, eu que agradeço e parabenizo ao Uberlândia Shopping, ao Center Shopping, sabedor de que sei que vocês promovem diariamente inúmeros empregos aqui na cidade e com isso a arrecadação aumenta também, a arrecadação essa de impostos que vocês contribuem para o município, que é investir na educação, na saúde, no transporte público, enfim, na infraestrutura. E só lembrando de que o tema que a gente colocou aqui é esse, consumismo, junto com o meio ambiente, ecologia e sustentabilidade. E tenha certeza de que nós, no Poder Legislativo, daremos a nossa contribuição para que todas aquelas pessoas que vão ao shopping tenham segurança, tenham uma via pública adequada para transitar com o seu veículo, enfim. Estamos aqui, agradeço novamente a presença de vocês, obrigado. Bom, eu agradeço a você que em casa nos acompanhou e continua acompanhando o Câmara Debate durante essa semana aqui pela TV Câmara Uberlândia. Até o próximo programa.